Olá, amigos do canal Use Franca, Minutos com Kardec. Nosso tema de hoje, o egoísmo. Questão 913. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? A resposta é: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E em Obras Póstumas ele define essa chaga sobre a qual deve se concentrar toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho, diz ele, exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros. Emmanuel, no capítulo 11 de O Evangelho, concorda. E ele diz: essa chaga da humanidade deve desaparecer da terra porque impede seu progresso moral. E diz também, filho do orgulho, causa das misérias terrenas, negação da caridade, maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, os espíritos superiores concordam, uma úlcera, uma ferida aberta, filho do orgulho. A nossa pergunta é: nasceria o egoísmo do zelo próprio? Kardec é que responde no livro Obras Póstumas. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e utilidade. Deus nada pode ter feito inútil, contido em justos limites. É sentimento bom em si mesmo. O exagero, o abuso, a extravagância é que o torna pernicioso. Obras Póstumas. E ele continua, Deus criou o homem simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Mas quais as causas desse abuso, desse exagero? Kardec que ensina, a principal ideia é a ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado, do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável, anseia por todas as satisfações e gozos, razão porque atropela sem escrúpulo o semelhante. Está lá em Obras Póstumas também. Ele continua, identifique-se o homem com a vida futura e mudará ele a maneira de ver como um indivíduo que, apenas por poucas horas, haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica, diz ele, para o resto dos seus dias. Uma vez, então, instalado no coração dos homens, o egoísmo é levado a todas as instituições. E Kardec prossegue, será sempre o verme roedor de todas as instituições. Enquanto dominarem orgulho e egoísmo, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais. Pascal, no capítulo 11, traz o tema em parceria com o Emmanuel e concorda com Kardec. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Joana de Ângeles diz que o egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea
tal qual atacou todas as épocas da história da humanidade. Emmanuel diz que as consequências do egoísmo se alastram. Olha o que ele diz. O egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade, os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. E Allan Kardec completa: ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Contrário aos ideais de caridade, de fraternidade, na questão 917, ela é a seguinte, qual o meio de destruir-se o egoísmo? É Fenelon que responde, quando a vida moral for predominante sobre a vida material, com a compreensão que o Espiritismo faculta do vosso futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Por outro lado, diz Kardec, não se encontrará homem nenhum sem orgulho, nem egoísmo? Não se veem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em que parecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação? Ele pergunta. Joana diz que quando o homem percebe que a sua segurança encontra-se no ser e não no poder, nos valores internos e não nas aquisições de fora, o homem passa automaticamente para comportamentos pacíficos e pacificadores. Madre Teresa, interpelada por um de seus acolhidos, que pergunta: quem é o seu Deus para que eu possa adorá-lo? Ela diz: o meu Deus é você. Cura de Arnes, que chegou à vila de Arnes, era uma vila das mais violentas. Em poucas semanas, ela estava pacificada. São Vicente de Paulo estrutura a caridade na terra. Chico Xavier personaliza a simplicidade, a resiliência, a humildade. Então, Kardec diz que o ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir-se regra. Trata-se de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. E Emmanuel diz que o egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos, espíritas principalmente, devem dirigir suas armas, forças e coragem. Seriam as armas a vontade, a compreensão e a necessidade de eliminá-lo em si? Seriam as forças, as energias, as vibrações, a inteligência e a sensibilidade para destruir em si as causas do egoísmo? E a coragem, tenacidade, bravura, firmeza de espírito, determinação necessárias para vencer-se a si mesmo? Joana diz que não ceder espaço ao egoísmo, em qualquer forma que ele se manifeste, deve ser a atitude do cristão sincero e do espírita consciente. Kardec diz que a educação
bem entendida, é a chave do progresso moral. Questão 917. Aí a gente inicia com uma frase de Aristóteles falando de vícios e virtudes. Ele diz que a necessidade imperiosa de habituar os indivíduos desde cedo, pois da prática de hábitos bons ou maus resultará que nos tornemos viciosos ou virtuosos. Sobre o Espiritismo, Kardec diz que ele tomou o homem no meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos. E mesmo em tais circunstâncias, opera prodígios, o que não será quando o tomar ao nascer. Ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando enfim toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá, em vez de falsear. Ney Lúcio, na obra Jesus no Lar, traz a seguinte fala de Jesus: o berço doméstico é a primeira escola, primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, diz ele, começa sob as telhas que nos acolhem. E Santo Agostinho pontua: desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do orgulho e do egoísmo. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germens de tais vícios. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Na Revista Espírita, no tema Primeiras Lições de Moral na Infância, Kardec diz: considerando-se que o egoísmo e o orgulho são reconhecidamente a fonte da maioria das misérias humanas, então é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. E Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam. Ao falar de egoísmo, comparemos Jesus, modelo e guia, e a sua vida. Na carpintaria de seu pai, aprendeu o ofício modesto e o exerceu quando era possuidor do conhecimento universal. Podendo expressar a sua mensagem com o verbo profundo e complexo que decifrasse os enigmas do universo, optou pela singeleza e poesia da linguagem do povo modesto, compondo poemas insuperáveis como os grãos de mostarda, peixes e pães, semeadura e cega, redes e moedas, ovelhas e azeite, ultrapassando todos os pensadores do passado e mesmo do futuro. Ninguém falou com a destreza e magia com que ele narrou as maravilhas do seu reino. Estimulou os alquebrados a levantar-se e prosseguir, amparou os tíbios e os fortaleceu, recuperou os perdidos e mortos, dando-lhes significados existenciais.
Enfrentou o farisaísmo com sabedoria, mas sem presunção. Embaraçou os jactanciosos, não os humilhando. E pairou acima do biótipo comum pela grandeza de que era portador, não em decorrência de homenagens e honrarias mentirosas. Recebeu com naturalidade o carinho e o destaque merecido através das lágrimas de uma mulher recuperada do processo obsessivo e destacou que naquele gesto ela o embalsamava por antecipação. A honraria foi maior para aquela que lhe beijou e ungiu com perfumes os pés. E, no entanto, é o Rei Solar. Minutos com Kardec. A gente volta. Inscrevam-se no canal. Muito obrigada.